Bom dia! Graça e paz! Então, tá bom. Queridos, como é delicioso estar na presença de Deus, né? Quem daqui já foi muito abençoado aqui nessa manhã? Amém. Que delícia quando nós já estivemos cedo aqui, orando, consagrando este ambiente, para que o Espírito Santo pudesse agir, fluir de maneira sobrenatural, né, para com as nossas vidas, através de graça e misericórdia. E eu pude sentir tão gostoso a presença de Deus, tão bom, né, poder sentir a presença de Jesus agindo e operando. E eu creio, tudo isso que foi ministrado aqui já nessa manhã, se você prestou atenção, se você com fé tomou posse, eu tenho certeza que vidas foram tocadas, transformadas, curadas, medos e angústias foram embora da sua vida. Eu creio, mas para que isso aconteça, você precisa crer e você precisa tomar posse. Isso é o que vai fazer com que seja ativado nas nossas vidas o agir de Deus. Amém ou não? Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quem daqui fez a lição de casa? Quem daqui lembra o que é a lição de casa? Obrigado, pastora Anice. Como a pastora Anice pregou, ela não poderia esquecer que ela mesma deixou a lição de casa, que era ler Filipenses capítulo 3. Eu vi que vocês foram muito obedientes, né? E leram a palavra. Quando eu não estava muito bem, fiquei de cama no final de semana passado, mas eu assisti, escutei a palavra no domingo e prontamente obedeci como um filho obediente, né? Fui ler a palavra de Deus, aquilo que para somar ainda mais aquilo que ela já tinha abençoado, e através dessa palavra de Filipenses, eu comecei a ler o livro de Filipenses e o Senhor começou a trazer algo no meu coração. Eu queria compartilhar isso nessa manhã. Quem daqui anseia, quem daqui deseja ver essa igreja crescendo? Amém. É algo que está sempre no nosso coração e a gente sempre tem feito tudo debaixo de muita oração, com muito amor, com muito carinho, para que essa igreja cresça. Para que a gente quer que a igreja cresça? Para ficar cheia de? Não é para ficar cheia de gente, né? É para que a gente possa fazer com que muitas e muitas vidas venham a conhecer a Jesus e torná-las apaixonadas por Jesus. Tornando apaixonadas, elas serão filhas. E é isso que Deus tem para cada um de nós, né? É o grande projeto, é o projeto de Deus para as nossas vidas. Qual o projeto de Deus para as nossas vidas? Isso mesmo, só recapitulando, né? Não é uma família, é uma grande família, com muitos filhos. De que jeito? Iguais e semelhantes a Jesus. Esse é o projeto, esse é o nosso caminho, esse é o nosso alvo, é crescer, é fazer com que a nossa região aqui seja alcançada pela graça, pela misericórdia, e essas vidas possam estar aqui, cultuando a Deus, cada um de nós aqui, né, adorando, servindo, como o pastor acabou de mencionar. Por enquanto, nós temos dois cultos, mas nós já tivemos muito mais cultos aqui, e eu creio que é um tempo que está voltando, não de qualquer jeito, porque nós não queremos ter igreja cheia por estar cheia, mas nós queremos uma igreja relevante, uma igreja que impacta, uma igreja que vai fazer a diferença, tudo isso para a honra e glória única de Jesus. Não é por causa do pastor, não é por causa da pastora, não é por causa da pastora Viviane, do pastor Levi, do pastor Jonathan, não é exclusivamente para a honra e glória de
Jesus. Ou seja, quando nós vamos para a carta de Filipenses, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico dessa carta, porquê dessa carta, né? O que acontece? A gente vê a preocupação de Paulo com a igreja de Filipenses, para que a igreja cresça, para que a igreja possa ser uma igreja madura, para que essa igreja não seja contaminada. A gente vai lendo o Novo Testamento e a gente vai vendo que as igrejas, em alguns momentos, recebem ali um puxão de orelha, porque estão deixando seguir outro caminho, porque estão se desviando da palavra, estão se desviando daquilo que foi pregado, que o centro é Jesus, o Messias tão esperado. Então, cada carta nós vamos vendo um direcionamento de Paulo, mas Paulo só tem um objetivo: fazer com que a igreja de Jesus, não é a igreja A, B ou C, mas a igreja de Jesus cresça, né? Assim como nós. Ele quer ver todas as igrejas que ele estava implantando crescesse. Eu quero abrir a palavra junto com vocês, a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 1, verso de número 6. Capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Esse é o rema da minha vida. Essa é a palavra rema da minha vida. Algo que vem tocando desde a minha conversão, e isso é algo que bate forte no meu coração. Eu quero compartilhar esse versículo, e é em cima desse versículo que nós vamos discorrer o nosso bate-papo, e o Espírito Santo fluindo em nome de Jesus através dela. Então o que diz lá em Filipenses 1:6? 1, 2, 3 e... Estou... Olha, daqui não entendi nada. Se eu não soubesse esse versículo, eu ia falar, não sei se estão falando em línguas, o que está acontecendo. Vamos de novo? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, mas em vocês, vai a... Melhorou. Em outras versões, ele diz assim, né? Tendo certo isto, de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, vai aperfeiçoá-la, até o dia de Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Essa é a palavra rema. E eu quero que você vira para a pessoa do lado agora, e cite esse versículo para ela. Estou certo de que aquele que começou a boa obra na sua vida, vai aperfeiçoá-la. Eu acho que assim, para teste foi mais ou menos. Mas agora eu quero que você vira para essa pessoa, olha na bolota dos olhos dele, você vai falar com convicção, você vai falar com autoridade, profetizando na vida dele, porque é uma palavra poderosa. Vira para ele e diga: estou certo, aquele que começou a boa obra na sua vida, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra, ela é muito forte. Isso, como eu disse, é o rema da minha vida. Isso nos remete a entendermos que nós precisamos ter consciência clara, muito clara, de que nós precisamos de duas coisas. Duas coisas são muito importantes nas nossas vidas, e nós precisamos que isso aconteça nas nossas vidas. Primeira dela é o que? Entender a palavra. Aquilo que seja de qualquer maneira que ela foi, que chegou à sua vida, que chegou ao seu coração, seja através de uma pregação, seja através de um bate-papo, seja através de uma célula, seja através de um amigo no trabalho, seja como for, a maneira que a palavra de Deus chegou no seu coração, ela precisa entrar, ela precisa fazer morada. Você precisa entender que a palavra de Deus é o caminho para a nossa salvação. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus,
quando eu entendo que Jesus morreu por mim, Ele se fez maldito em meu lugar. Por que maldito? Porque quando Ele estava na cruz, Ele atraiu todos os pecados, Ele levou todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, para fazer o que com todas elas? Morrer com elas, e ressuscitar, perdoando os meus pecados, e me levando agora a um caminho de vida eterna. Jesus veio, sendo Deus, para morrer por nós, para trazer salvação a nós. Ele veio para pagar o preço, o nosso resgatador. Ele veio nos resgatar, Ele veio mudar a nossa história. Isso eu preciso estar muito firme no meu coração. Eu preciso crer na verdade da palavra. Eu preciso ter fé que eu não vi, mas eu, sem ver, eu tenho a plena convicção de que isso aconteceu. Eu preciso entender que eu espero em Deus, ou seja, que eu também estarei com Cristo por toda a eternidade nos altos céus. Essa é a primeira grande verdade importante que eu preciso entender na minha vida. E a segunda é que eu preciso aperfeiçoar, eu preciso ser lapidado para que eu chegue neste caminho de salvação. São duas coisas muito importantes. A primeira dela é entender a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus, que diz lá em Romanos 8, nos versos 9 e 10, ele diz que nós devemos crer com o coração e confessar com a nossa que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida absoluto, né? Um dia eu preciso entender e falar assim, olha, eu preciso fazer isso, esse é o caminho, não há outro caminho, não há nada que nós possamos fazer, não é porque eu sou legal, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu ajudo os outros que eu vou morar no céu. A palavra de Deus ensina isso? Não, não por obras, não é por obras. As obras é fruto de um caráter que eu exerço aqui. Mas a salvação, ela vem exclusivamente do ato de eu acreditar que Jesus morreu na cruz por mim, que Jesus derramou o seu sangue para mudar a minha vida. E fazendo isso, eu creio com o coração e eu confesso. E o próximo ato é fazer o quê? Quem crê e for, será. Por que então não é batizado quando criança? Obviamente, porque quando a criança nasce, se a gente trazer aqui agora a Isa, se a gente trazer o Noah, se a gente trazer a Antonella aqui e falar para eles assim, vocês creem que Jesus morreu por vocês na cruz? O que eles vão fazer? Vão abrir aquele sorriso lindo, né? Vão dar risada, vão desfocar o olhar, porque eles não entendem. Então, como que eu vou batizar alguém? Como ela pode entender que Jesus morreu por ela? Por isso que isso é feito quando tem maturidade, quando já tem uma idade para entender que agora sim, você tem idade suficiente para escutar a palavra, para entender a palavra, para escutar a palavra, para tomar a decisão se você quer crer ou não. E aí sim, você crê, você confessa e você desce às águas como testemunho público, assim como Jesus fez. Jesus, ele foi batizado para dar o exemplo. Ele desceu às águas para dar exemplo para todos nós, que é este o caminho. Assim é a palavra. Cada um faz como quiser. Todos nós temos liberdade para agir como nós queremos. Nós não somos obrigados a isso. Mas cabe a nós entendermos que se eu fizer isso, quem crê e for batizado será salvo. Se eu quero a salvação, esse é o caminho. Existe outro?
Existe outro? Existe outro? Não. Então eu tenho que tomar a decisão quando? Hoje. Mas e se eu quiser tomar a decisão daqui a um ano? Pode? Pode. É uma escolha sua. Só que o que vai acontecer daqui a um ano? Você pode ou não ir para a eternidade com Deus. Não existe meio caminho, não existe sala de espera, não existe, não, mas eu fico só aqui no terracinho do céu. Não, não existe. Existe um caminho na qual Jesus está preparando morada para todos aqueles que crê, para todos aqueles que são chamados de filhos, para todos aqueles que realmente querem viver uma vida com Cristo Jesus. Amém. Amém. O segundo ponto é desenvolver então essa salvação, é aperfeiçoar, porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Nós precisamos todos os dias aperfeiçoar a nossa salvação. Nós precisamos lapidar o aperfeiçoamento das nossas atitudes, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de se comportar. É tudo isso. Todos os dias ela vai sendo aperfeiçoada, né? E o que Paulo ensina nessa carta aos Filipenses é exatamente isso. Como nós lemos aqui, logo no capítulo 1, no versículo 6, tendo a plena convicção de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo, ou seja, não para. Até Jesus voltar, não para, nós precisamos ser lapidados. E a nossa salvação não é algo que assim, eu entreguei minha vida a Cristo, agora eu vivo de qualquer jeito. Agora eu vou viver porque eu estou salvo, eu faço o que eu quiser, o que me dá na cabeça. Não, não é assim. É um caminhar de salvação. Então, o tema dessa manhã, já colocaram? Salvação e o seu caminho. E quem é o caminho? Jesus é o nosso caminho. Então, só para a gente entender, então, sobre a carta de Filipe, meu Deus, já 10:07. Só para a gente entender, então, essa carta de Filipenses, Filipe, segundo, ele morava na Macedônia, e ele é pai de Alexandre o Grande, e ele conquistou a região no 4º ano antes de Cristo, e ele reinou durante um tempo. E ele, por conquistar aquela terra, ele dominou e instaurou ali um reino, um império romano. Por isso que a cidade levou o nome de Filipe. Por quê? Porque era em homenagem a esse homem que conquistou essa terra. Em Filipe. Filipe não fica na Itália, mas ele é um distrito romano por causa que ele conquistou, e lá foi instaurado toda a cultura romana. Então lá, como naquela época, quem participou sexta-feira no Panorama, nós vimos o que estava acontecendo ali naquele tempo, o que estava oprimindo, né? Os romanos tomando boa parte de territórios na Ásia, na África, na Europa, enfim, estava avançando e conquistando. Os romanos estavam mandando suas tropas e instaurava ali chefes, cabeças. E essa opressão que estava acontecendo com os povos, eles tinham que pagar impostos, eles eram obrigados a servir como escravos, tudo isso obedecendo às leis e às regras. E aí quando Filipe, ele instaura ali um domínio romano, agora aquele povo que mora ali, já não precisa pagar os impostos a Roma, porque eles já são romanos. Ele tem direito a viver as mesmas leis romanas ali na Grécia. Filipos ficava na Grécia, ficava não fica? Na Grécia. E aí, a língua agora passa a ser o latim, a mesma língua utilizada em Roma, na Itália. Então, muitas coisas foi se instaurando e adquirindo uma cultura romana. E o grande orgulho dos filipenses é que eles eram
cidadãos romanos. Eles adoravam, eles veneravam isso. Era um motivo de muito orgulho. Motivo de muito orgulho. Por isso que em algum momento nós vamos ver na carta de Filipenses, Paulo falando, para de olhar para aquilo que não tem valor. O nosso olhar, o nosso querer, o nosso orgulho tem que ser porque nós somos cidadãos dos céus. Eu não sou cidadão romano. Isso não é motivo de orgulho para vocês, filipenses. Para de pensar assim. Vocês têm que ter uma cabeça, uma mente voltada para que entenda no seu coração que você é cidadão do céu. Isso sim te faz sentar em posições privilegiadas e não o privilégio de ser cidadão com titularidade romana, né? E aí Paulo, como foi a primeira igreja, os filipenses foram a primeira igreja instaurada por Paulo na Europa. A primeira igreja instaurada por Paulo foi em Filipenses. Então há uma preocupação daquele povo. Ele foi, instaurou e continuou o seu caminho, implantando igrejas em muitos países. Mas ele escreve essa carta agora, ele está em Roma, porque lá em Filipe, quando ele estava lá, havia uma mulher endemoniada e ela trazia adivinhações. E Paulo e Silas, eles estavam ali pregando a palavra de Deus, e aí Paulo repreende o espírito demoníaco naquela mulher, ela para de ter adivinhações. Aqueles homens que lucravam com essa mulher, pega Paulo e Silas, bate nele, quase morre, mas de maneira sobrenatural, eles saem. Mas agora Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está em Roma, preso, com algemas. Fica a continuação da lição de casa. Leiam Filipenses, capítulo 1, 2, 3 e 4, um livro tão pequeno, mas um livro tão enriquecedor, que tenho certeza que vai trazer para a sua semana, né, uma semana de bênção, de meditação, de mudança de vida. Amém? Essa preocupação de Paulo, que eu gostaria de compartilhar três pontos, para falar a verdade, 3 pontos no nosso coração, para que a gente possa entender a preocupação de Paulo, seja também a nossa preocupação, para que o dia a dia também nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, para que a gente possa ter essa igreja cheia, uma igreja relevante, uma igreja que vai fazer a diferença, que vai impactar por causa de quem? De Jesus, que é através das nossas vidas, é através da maneira que eu ando, a maneira que eu me comporto, que as pessoas vão ver Jesus. As pessoas não podem vir aqui e sentir a presença de Jesus, mas quando olha para cada um de nós, vê pessoas que não tem nada a ver com a presença de Jesus, com um caráter reprovado, pessoas que são mau caráter, pessoas que são bandidos, pessoas que são mentirosos, pessoas que são corruptos. É nesse ambiente que a gente vê Jesus? Não. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Paulo quer, o Espírito Santo colocou no seu coração, e aí coloca também no nosso coração nessa manhã, para que nós sejamos brasas. Abra a palavra de Deus, Filipenses 9. Nós vamos ler de 9 a 11. Filipenses 1, de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia. Paulo sempre apontando para o dia de Cristo. Ele não falou lá em 1:6, estou certo de aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Olha o que ele está falando: eu quero que o amor de vocês aumente mais, e mais, e mais,
em todo conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Paulo está animando a igreja ali, para que no dia do Senhor, eles sejam encontrados com grande amor, com uma conduta apaixonada por Jesus. É isso que nós devemos ser, é isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Nós devemos buscar viver uma vida apaixonada por Jesus, uma vida com muito amor, com sinceridade. Ele fala ainda no versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para glória e louvor de Deus. No versículo 11, cheio de fruto de justiça. Nós precisamos dar frutos deste amor, frutos de uma vida apaixonada por Jesus. Quão maravilhoso é quando nós estamos apaixonados por Jesus. Quando nós estamos apaixonados por alguém, como que funciona? O povo esqueceu como é apaixonar. Não acredito. Você não é apaixonado pela sua família? Você não é apaixonado pelo seu cônjuge? Você não é apaixonado pelos seus filhos? Você não é apaixonado por Jesus? Gostei. Como que é então a nossa vida apaixonada? O que a gente quer fazer? Fazer o melhor, com excelência, dar a nossa vida. A gente deixa o nosso de lado para fazer o melhor, para ajudar, seja para comprar um mimo, para fazer uma comida diferente, para levar para passear. Tempo com Deus. Vai lá, vai no quarto, adora em todo o tempo, ao longo do seu dia, coloca louvores, adore Ele. Ame o seu Deus. É o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Ama as pessoas. Nós precisamos de brasa. Pode amar de qualquer jeito. Eu amo, tá bom, vou comprar um pãozinho ali. Não, vou comprar um pãozinho com amor. Ah, mas não tem outra coisa para comprar. Dá um beijinho no pão e você vai ver, é um pão com amor. Se você fizer isso, no mínimo, você vai tirar um sorriso da pessoa. Às vezes passou o dia cansado, com problemas. E uma atitude muda todo o ambiente. Quem daqui já viu aquele vídeo, é uma pesquisa que entra um rapaz no trem, no metrô, e ele põe um fone e começa a dar risada. E ele começa a dar risada, muito alto, dá risada, as pessoas vão olhando, as pessoas vão dando risada, daqui a pouco, todo aquele vagão foi contagiado, e todos estão dando risada, e nem sabem do que estão dando risada. É assim que tem que ser, abrasados, é um amor tão grande que você vai transformando, você vai chegando onde você estiver, vai mudando o ambiente, você chega no trabalho, a situação complicada, dura, pessoas com cara sisuda, muda o ambiente, põe Jesus naquele ambiente. Isso é ser abrasado. E Paulo está falando, eu quero que no dia de Cristo vocês estejam com um amor, e muito mais do que vocês têm. Amém? Amém. Segundo ponto, unidade. Vamos lá agora para o capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, Filipenses 2, de 1 a 4. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém. Quem está comigo, levanta a mão. Aleluia. Quem vai pagar o almoço para mim, levanta a mão. Alguns levantou, outros já estavam mais ligeiros. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Olha Paulo falando para os filipenses. Se existe, se tem, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. O que ele está falando? O que Paulo está induzindo? Queridos, é muito bom ter amor, é muito bom a gente ter a nossa maneira de pensar, mas nós precisamos, para que a igreja cresça, para que o corpo floresça, para que haja um romper, para que nós possamos ganhar muitas e muitas vidas, muitas e muitas almas que precisam, nós precisamos estar unidos. Unidade. Cada um pensando por um lado, vai dar certo? Numa casa dá certo? O homem pensa em viajar para onde? Um lugar que o homem gosta de viajar aí. Pescar. Alguém falou baixinho em pescar. Então o homem quer ir para o Pantanal. Mas a mulher não quer ir para o Pantanal. Tem mosquito, um monte de coisa. A mulher quer ir para praia, Gramado. Olha lá, está indo lá pescar lá para cima e está querendo ir lá para Gramado, canela, flores, love, chocolate. Olha que coisa gostosa. Mas os filhos não querem, os filhos querem ir para onde? Esse é fácil. Para Disney. Então vamos planejar a viagem. Esse ano vamos planejar a viagem. Cada um se prepara para ir para um lugar. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai para nenhum lugar. Porque a sogra estava lá e a sogra falou, eu não quero viajar. Eu quero ficar em casa, esse negócio de viajar é chato. Sabe? Se nós não estivermos pensando todos no mesmo sentido, com o mesmo propósito, não vai para lugar nenhum. Imagina na igreja, se a igreja tiver pessoas pensando de uma maneira, pessoas pensando de outra, cada um querendo fazer do seu jeito. Cada ministério agindo em pró ao seu eu, à sua vanglória. Vai dar certo? A igreja vai crescer? Como que nós teremos na igreja? Pessoas? Não teremos pessoas. Porque as pessoas vão querer sair dessa igreja. Porque as pessoas vêm aqui para receber Jesus, para receber alegria, para receber amor, para receber direção, para receber motivação para crescer, para poder servir. Então Deus, Espírito Santo, Ele dá uma visão, Ele tem a visão, que é a palavra. E Ele vai falar através do nosso líder. Quem que é o nosso líder? Na igreja local. Estamos falando na igreja de Jesus. A igreja de Jesus compreende todas as igrejas, que um dia estará no céu, lindo céu. Mas existe a igreja local, a igreja aqui, IAMVM, Igreja Apostólica Missão Vida Nova. Quem é o nosso líder? Pastor Luiz. Ele e a pastora Anice são os anjos da igreja, como diz a palavra. Eles, junto com o corpo de pastores, sentam, recebendo a direção do Espírito Santo, vai direcionar a igreja para que a igreja cresça em unidade. Se a igreja não tiver essa unidade, se a igreja estiver cheia de partidarismo, de mimimi eu aprendi com a minha esposa que mimimi é gato gago. Gato gago é mimimi, gente. Para com isso. Ah, porque eu fui lá, porque o irmão comeu o último pedacinho de pão e eu estava com fome. Ei, porque o pastor Luiz passou do meu lado e não me abraçou, só falou bom dia, graça e paz, o Senhor te abençoe. Queria muito um abraço, eu queria que ele me pagasse o almoço.
Gente, a gente brinca assim, mas isso é verdade, viu? Infelizmente a gente vê muitas igrejas nesse pensamento. Muitas pessoas deixando de buscar a Deus na igreja para buscar homens. Se alguém vem aqui para escutar uma pregação por causa de um pastor, está errado. Ah, porque o louvor é bacana. Eu gosto de ver a pastora Viviane tocando. Eu gosto de ver a Denilda cantando, por isso que eu vou lá. Não. Se nós formos atrás de homens, nós não veremos o céu. Amém? Não podemos ter o mais forte, o eu, do que a direção de Deus. Senão, o que eu estou fazendo no corpo? Porque a igreja o corpo. Você não ia voltar desde o começo da pregação. A igreja é o corpo. Já teve gente que já ficou preocupada, falou, não, eu vou embora. Se ele começar de novo, eu vou embora. Um corpo é feito de muitos membros. O que nós somos? Parte desses membros. Quando a gente se junta aqui, existe um corpo onde o cabeça é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E nós o adoramos. Quando nós estamos vendo aqui cadeiras vazias, vi muitos irmãos hoje que faltaram. O corpo não está completo. Isso não é bênção para nós. O corpo tem que estar completo, avivado, buscando a Deus. Nós precisamos de unidade para crescer. Quando a gente vê no versículo 6 de Filipenses 2 ainda, ele diz assim, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é para quem? Para a glória de Deus. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se tornou homem para servir, para atrair os nossos pecados, para levar à morte de cruz, por que nós queremos manter o nosso eu, manter o nosso ego? Unidade. Último ponto, Filipenses 2, verso de número 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. O que diz aí? Na minha versão está assim, desenvolvei a salvação. Desenvolvei a salvação. É isso que nós estamos falando, que é o ponto importante, o segundo ponto mais importante, é o desenvolver a salvação. Paulo está falando isso. Desenvolva a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que não torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Mais uma vez, Paulo trazendo que no dia de Cristo eu quero ver você lá. No dia de Cristo eu quero ver cada um de vocês lá. Eu quero ver vocês pulando, eu quero ver vocês saltitando e falando: olha lá, o nosso Deus é santo, 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 santo.
Cada um de nós temos a oportunidade de estarmos lá, depende do que nós estamos fazendo aqui, e Paulo está nos levando a um caminho de santidade. É o terceiro e último ponto que eu quero falar. É um caminho de santidade. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor, queridos, é você não ofender a Deus em nada. Você não machucar e não magoar o coração de Deus em nada. Não é que não pecar, porque todos nós pecamos, erramos. Mas o que nós precisamos? De arrependimento, como a pastora Adriana ministrou aqui há 15 dias atrás. Arrependimento é o quê? Mudança de direção. Eu estava caminhando para cá, estava indo para um caminho obscuro, mas de repente eu encontrei Jesus. A minha vida mudou. A minha maneira de pensar mudou. Ah, mas eu já conhecia Jesus? Já. Eu conhecia Jesus. Assim foi a minha conversão. Eu já conhecia Jesus de ouvir falar. Mas hoje eu conheço Jesus de andar com Ele. É muito diferente. É muito diferente. O andar com Jesus. Buscar todos os dias a palavra para me fortalecer. Do que conhecer Jesus. Crer em Deus. A palavra diz que até o diabo e os demônios creem. E a reverência, com que muito de nós não damos a devida reverência ao nosso Deus. Não damos a devida reverência. Um exemplo simples, em meio ao louvor, em meio ao culto, se você está fazendo qualquer outra coisa que não está prestando atenção, a sua reverência a Deus é zero. Se na hora do culto você está olhando o celular, se na hora do culto você está pensando lá na macarronada, cadê a sua reverência a Deus? Nós precisamos ter uma vida de santidade em tudo que nós estamos fazendo. Fazer tudo sem nos corromper, sem ser achado em nós manchas, porque o Senhor nos deu vestes alvas, vestes novas, branco como a pura lã, e cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai manchando. Mas o arrependimento é voltar atrás, é eu deixar. Eu estou andando, eu vi que essa atitude não está sendo legal, arrependo, peço perdão para Deus, peço perdão para a pessoa e mudo o meu caminho. Agora não vou mais ofender, não vou mais magoar, não vou mais mentir, não vou mais acessar pornografia, sensualidade, sexualidade, não vou sentar na roda dos escarnecedores, que está lá em Salmo 1. O que significa isso, sentar na roda dos escarnecedores? Eu não vou compactuar, eu não vou fazer, como está escrito lá em Romanos, eu não vou me deixar amoldar, como está escrito aqui, que nós acabamos de ler, uma geração pervertida. Nós temos vivido uma geração pervertida? Infelizmente temos. Há alguma coisa de errado? Errado aos nossos olhos. Mas a visão da palavra, não. Sabe por quê? Porque isso tem que acontecer, porque isso mostra que Jesus está voltando. O dia que Paulo está falando aqui, que é o dia do Senhor, está chegando, está muito próximo. Tudo o que está escrito na palavra de Deus, que mostra, aponta para a vinda de Jesus, está chegando, está se cumprindo. E o que nós estamos fazendo? Para encerrarmos, Hebreus 12, 14 e 19. Hebreus 12, 14 e 19. Diz assim: esforcem para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Tenham cuidado para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causando danos e prejudica a muitos. Cuidado para não querer crescer e ser essa planta amarga. Nós temos que crescer para dar muitos frutos, frutos de amor, de bênção, e não planta amarga, que machuca os outros, que causa divisão, que causa contenda. E tomem cuidado também para que ninguém seja sexualmente imoral ou não tenha respeito pelas coisas sagradas, como nós falamos aqui. Respeito pelas coisas sagradas. Ministério de Louvor, se quiser subindo. Conclusão. Primeiro ponto, o que eu preciso ter? Uma vida selada no sangue de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não tomou essa decisão, talvez você já leu a palavra, você já tem conhecimento de quem é Deus, você tem conhecimento de quem é Jesus, você sabe, você ama a Deus, você busca andar nos caminhos dele, você faz todas essas coisas, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos, é a palavra de Deus. Isso não é um ato ecumênico, não é algo da igreja Missão Vida Nova, não é algo da igreja evangélica, não, queridos, é a palavra de Deus. Aqui a gente não ensina ritos, aqui a gente ensina a palavra, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar os nossos caminhos a Deus, entregar as nossas vidas a Deus. Talvez entramos na igreja por tantos anos, mas nós não temos este ato de tomar uma posição de falar, hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós falamos, que nós precisamos muito. Se você não fez isso, hoje você tem a oportunidade de entregar o seu coração a Jesus, de deixar Ele ser o Senhor da sua vida, de deixar Ele controlar completamente a sua vida, de fazer com que os seus caminhos cresçam somente através do caminho do Senhor. E o segundo ponto é desenvolver diariamente a nossa salvação. Fazer, o que eu tenho feito, como eu tenho andado, o que eu faço para corrigir? Arrependimento e reconciliação em todo o tempo. Saber que arrependimento é mudança. Quero convidar você a ficar em pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Essa é uma manhã onde o Senhor nos chama para ser brasa, para sermos apaixonados, para andarmos em unidade, porque quando nós andamos sozinhos, é como um leão em meio a uma manada de búfalos. O leão, ele não entra no meio da manada para pegar os búfalos, mas ele fica esperando aquele que está mais distante, onde todos estão unidos andando, mas ele deu uma afastadinha. Aí sim, o leão consegue agir. Nós somos chamados para andar juntos. E por último, andar num caminho de santidade. Se essa palavra falou ao seu coração, e você não tomou essa decisão um dia, de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, esse é um dia onde o Espírito Santo vai trazer no seu coração. Não é convencimento de palavra, não é convencimento de um pregador, mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tocando no seu coração, para que você possa tomar essa decisão de maneira sábia, para que você possa tomar essa decisão sabendo que agora você está guardado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo estará
sobre o umbral do seu coração, te protegendo e te dando uma identidade de filho amado. Todos de olhos fechados. Se você quer, se você nunca fez isso, confessar publicamente a Jesus, se você quer Jesus no seu coração, todos de olhos fechados, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero te ajudar em oração. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alto, para que você possa entregar os teus caminhos a Deus. Um dia eu levantei a minha mão e fui até a frente e entreguei a minha vida a Jesus. E os meus caminhos começaram a mudar. A minha vida mudou. A minha família mudou. Eu conheci agora uma nova família. E é nessa família que eu vou até o dia da volta de Cristo. Quero convidar você que nunca confessou a Jesus, a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Nós não estamos falando de religião, mas nós estamos falando de uma opção de morar com Cristo nos céus. Que você nunca veio à frente e entregou a sua vida a Cristo. Você tem essa oportunidade. Talvez você está nos assistindo e você quer entregar a sua vida a Cristo também, através do YouTube. Eu quero que você escreva aí. Alguém prontamente vai estar respondendo, vai estar orando contigo. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Se há alguém aqui que quer fazer isso nessa manhã, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero te ajudar numa oração que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Sai agora do seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha. É a oportunidade. Mas só venha se o Espírito Santo realmente está queimando no seu coração. Se a palavra está queimando no seu coração e você quer isso, em nome de Jesus. Ninguém? Amém. Nós vamos escutar este louvor e nós vamos encerrar. Eu quero orar para que as nossas vidas sejam incendiadas como brasas, através de um andar contínuo para um desenvolver da salvação, em nome de Jesus.